Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, meus queridos. Vamos então continuar aqui com a organografia e agora nós vamos para a folha. Por que eu coloquei a imagem da bananeira aí ao fundo? Porque é o seguinte, tudo que você está olhando aí é folha. O caule dela é subterrâneo, o caule dela é um rizoma. Então, tudo isso daqui, tudo isso é folha. Deixa eu trocar a caneta aqui. Ó, isso daqui, na verdade, é um conjunto de bainhas da folha, como nós vamos ver daqui a pouquinho, que vai se tornando concêntrica ali, né? São várias bainhas que estão ao redor dessa folha aqui, ó. Então, tudo isso é folha. Joia, a parte aérea. Então, às vezes eles chamam isso aqui de pseudocaule, beleza? Então, tá bom. Vamos lá, então. Primeiro, folha, conceitos de origem, lindezas. Presta atenção no tio William Lopes. Ô, calma. Presta atenção aqui. Ela é um órgão lateral da planta, normalmente laminar, tá? E que se origina de gemas caulinares, beleza? Que pode ser a gema apical ou das laterais. Olha só. Aí que eu coloquei essa imagem. Ó, isso aqui é um primórdio foliar surgindo da gema apical. E aqui nas gemas laterais, ela também vai surgir do mesmo jeito. As folhas, elas apresentam uma série de formas, funções, tá? Por exemplo, as folhas, a principal função dela é fotossíntese e transpiração. E a transpiração está relacionada com a ascensão da seiva no xilema, como será visto na fisiologia. Tudo bem? Então, ó, fotossíntese, transpiração. Transpiração está associada ao transporte da seiva. Aí depois, é claro, ela tem várias outras funções. Ela pode ter uma função de reserva, função de proteção, função de atração de agentes polinizadores, função de nutrição. Então tem várias funções. E para nós, existem várias que têm importância nutricional. Não é? Por exemplo, tem a couve, que é rica em vitaminas do complexo B, não é? Aí você pega, por exemplo, importância medicinal, por exemplo, da folha do maracujá, extrai um princípio ativo que é calmante, não é? Então você tem aí uma série de funções. Agora, existem vários tipos de folhas, mas aqui eu estou colocando algumas, não é? Eu estou colocando algumas aqui para vocês do ladinho, que tem mais chance de ser cobrado em prova. Tudo bem? Então, primeiro, cotilédones. Os cotilédones, como foi visto em angiospermas, são folhas embrionárias e que depois pode permanecer na planta até um determinado momento. Beleza? Por exemplo, ó, essa folha aqui é o cotilédone. Olha só, essa folha é o cotilédone. Tudo bem? E aí, nós temos a primeira folha, ou o primeiro par de folhas, que recebe o nome, cada folhinha dessa aqui é um eofilo. Esse el vem de éon, que significa princípio, início, não é? Então, você tem aqui o cotilédone e você tem o eofilo, tá? Esse eofilo é a folha jovem, tudo bem? E a folha madura é chamada de metafilo. Beleza? Então são alguns termos aqui que, se cobrar, nós comentamos. Cotilédone sempre cai. Tudo bem? Joinha? Então tá. Ó, essa porçãozinha aqui é o epicótilo. Ó. Esse é o epicótilo. Hipocótilo. Beleza? Tranquilão? Agora nós vamos então para a estrutura. Tá? Aí nós temos aqui uma folha, ela é formada pela bainha, pelo pecíolo, pelas estípulas e pelo limbo, tá? Então, ó, a bainha é a base da folha aqui, ela pode envolver parcialmente ou totalmente o caule. Tudo bem? Então depende. A bainha, na verdade, ela é muito comum em monocotiledôneas. Tudo bem? Aí o pecíolo é esse cabinho aqui, é o cabinho da folha. E estípulas são essas estruturas que podem ter formatos variados, essas estípulas. Pode ser muito variado. Tudo bem? Pode ser em forma de escama, pode ser em forma de espinho. Joia?
Aí, nós temos aqui o limbo. Tudo bem? O limbo. Então, essa é a estrutura de uma folha completa. Mas eu gostaria que você soubesse que a maior parte das folhas, elas são incompletas. Por quê? A ausência de qualquer uma dessas estruturas se torna uma folha incompleta. Por exemplo, aqui ela não tem a bainha envolvendo. Então, ela é incompleta. Perfeito? Joinha? Então, esse desenho não ficou muito bom não, mas deu para entender, né? Então, tá. Ó, classificação quanto ao pecíolo. Tudo bem? Então, classificação quanto ao pecíolo. As folhas, elas podem ser pecioladas quando tem pecíolo. Fato. Simples. Agora, elas podem ser apecioladas, ou seja, elas não têm pecíolo. Quando elas não têm pecíolos, elas podem ser subdivididas em dois tipos. Presta atenção, olha só. Ela pode ser uma folha invaginante, que é muito comum em monocotiledôneas, beleza? Por exemplo, na folha invaginante, ela não tem pecíolo, porém tem bainha e tem limbo. Tudo bem? E a bainha é extremamente desenvolvida. Olha só como acontece aqui no milho, que envolve praticamente todo o caule ali. Então, essa é invaginante, de monocotiledônea. E as folhas sésseis, ó, tanto invaginante quanto as sésseis, elas são apecioladas. No caso da folha séssil, ela não tem nem bainha e nem pecíolo. Aí a folha, ela insere diretamente no caule aqui, ó. Beleza? Acho que eu fiz muito em cima, ficou ruim o desenho. Olha só, aqui agora, aí, ó, olha lá. Então, ela vai inserir diretamente no caule, beleza? Então, ó, folha peciolada e apeciolada. A apeciolada tem a invaginante, que não tem pecíolo, mas tem bainha, beleza? E a séssil não tem nem pecíolo e nem bainha. Tudo bem? Tranquilo? Então, tá bom. Isso aqui é comum, por exemplo, no dente de leão. Joia? Bora lá? Classificação quanto à divisão do limbo. Aqui é fácil. Folhas simples, elas apresentam o limbo inteiro. Como assim? Aqui, se você olhar para essa folha, é fácil. Um limbo inteiro. Essa, um limbo inteiro. Essa, um limbo inteiro. Essa aqui, que é de uma planta chamada pata de vaca, também limbo inteiro. Aí, você vai ter algumas diferenças, não é? Que o limbo, ele pode ser fendido, partido, não é? Quando ele tem essas reentrâncias no limbo. Só que elas não chegam a tocar na nervura central. Olha só, tem uma nervura central aqui e essas reentrâncias não atingem a nervura central. Então, aí é uma folha simples, que apresentam formatos variados. Ó, essa daqui não é simples. Tudo bem? Essa aqui é composta. Joia? Essa aqui é composta. O resto, vamos ver aqui, todas simples. Tá bom? Só essa aqui que é composta. Então, apaga ela aí. Tá bom? Então, tá. Aí nós temos a folha, quanto à divisão do limbo, folha simples e composta. A folha composta, ela tem o limbo dividido. Imagine que isto daqui é um limbo. Isto daqui é um limbo. Aí você tem aqui o pecíolo, beleza? Só que esse limbo aqui, ele foi subdividido. Esse limbo, ele foi subdividido em folhinhas menores. Só que é botânica, filho. Eu não posso falar que é uma folhinha. Não. Eu tenho que falar que ele é subdividido em folíolos, tá? Então, o limbo foi dividido em folíolos, que significa folhinha. Joia? Então, esses folíolos, eles estão presos normalmente a essa estrutura central aqui, chamada, aqui no desenho está colocado rax, mas pode ser rax ou raque, beleza? A palavra raque, ela tem um sentido de coluna vertebral. É como se fosse a coluna vertebral ali da folha, entendeu? E aí,
aqui não está muito bem representado nesse desenho, mas aqui está, olha só. Aqui você tem, na foto, você tem um cabinho, é um pecíolo pequenininho. Só que lembra, é botânica. Eu posso falar que é pecíolo pequenininho? Não. Eu tenho que falar que o folíolo está preso à raque por um peciolulo. Beleza? Então, o peciolulo é um pecíolo pequenininho. Joia? Que vai ligar o folíolo à rax. Aí, quanto à posição do último folíolo, porque às vezes, ó, presta atenção. Presta atenção. Aí não é para vestibular. Se você estiver andando aí pelo meio do mato, não sei o que você vai fazer lá, mas você está andando e quer saber se é uma folha composta ou é um ramo caulinar. Qual que é a diferença de saber? É o seguinte, no final, para ser folha, ela tem que terminar em folíolo. Se fosse caule, no final aqui ia ter uma gema apical. Então, essa é a diferença. Entendeu? Essa é a diferença. No ramo caulinar, você olha, tem a gema apical no final. Para ser uma folha composta, ali você vai perceber que no final termina com folíolo. E aí que vem a história. Quando ela termina em 2 folíolos, ela é classificada como folha paripinada. Por que pari? Par, porque terminou em par. Winnie, por que pinada? Porque é o seguinte, porque aqui pode ser chamado de folíolo ou pina. Beleza? Pina. Tudo bem? Joia? Aí nós temos o seguinte, quando termina em um folíolo apenas, bem sugestivo, né? Ela é ímpar e pinada. Beleza? Ela é ímpar e penada. Joia? Então, quando termina em um folíolo. Tudo bem? Agora, nem sempre as folhas compostas têm todos esses folíolos, não é? E todas essas características. Às vezes, ela pode ser uma folha que tem mais de 4 folíolos aqui, aí ela é chamada de folha digitada. Tudo bem? Ela é formada de folha digitada, porque as folhinhas formam como se fossem dedinhos ali. Aqui, no caso, essa é uma folha composta trifoliolada, porque tem 3 folíolos. 3 folíolos. Entendeu? Então, você tem vários tipos de folhas compostas. Tudo bem? Continuando, ainda existem algumas folhas no qual o folíolo vai ser composto. Aí, por exemplo, tudo isso daqui é uma folha, isto daqui é um folíolo que também é composto. Então, é por isso que ela é chamada de folha recomposta ou folha duplamente composta. Aí, meus amores, esse folíolo é um folíolo pequenininho. Então, como vai ser o nome? Anota aí. Foliolulo. Na folha recomposta, eu tenho o folíolo, que é isso aqui, e tenho o foliolulo, que está ligado a uma raque. Só que essa raque é pequenininha. Então, aqui eu tenho uma raquila. Beleza? É uma raquila. Joia? É essa a diferença para a folha composta. Você vai ter o foliolulo e você vai ter a raquila. Tudo bem? Joia? Então, essa foi a classificação quanto à divisão do limbo. Quanto à nervação. Pessoal, a nervação são, na verdade, são as nervuras, é uma classificação quanto ao padrão de nervuras na folha. E lembre-se, as nervuras, elas nada mais são do que vasos condutores. Então, nós temos aqui, nas monocotiledôneas, eu tenho as folhas paralelinérvias, porém, o ideal é chamá-las de estriadas. Beleza? Folhas estriadas. Mas nos vestibulares cai paralelinérvia. Por quê? Você tem aqui uma nervura central e você tem as nervuras todas no mesmo sentido. Tudo bem? E por que alguns autores não gostam de chamar de paralelinérvias?
Porque lá no ápice da folha, elas se unem. Então, para ser paralela, ela teria que ser sempre paralela. Sempre paralela. Então, alguns autores preferem chamar de estriadas. Tudo bem? Mas no vestibular, como cai? Normalmente, paralelinérvia mesmo. Joia? Que é característica das monocotiledôneas. Despenca isso em prova. Aí nós temos a folha que é característica das dicotiledôneas, que são folhas peninérvias, porque parece uma pena, ou também chamadas de reticulinérvias, que é característica das eudicotiledôneas. Então aqui estão as nervuras e repare que elas vão formando uma rede aqui. Olha aqui, aqui fica mais fácil de ver, olha só. Elas vão formando como se fosse uma rede de nervuras. Então é por isso que é chamado de reticulinérvias ou peninérvias. Ainda existem algumas nervações que às vezes pode deixar meio confuso. Por exemplo, olha só essa. Olha essa planta. Ao olhar essa planta aqui, essa folha, ela é característica de uma planta chamada quaresmeira ou também chamada de maracá da serra. Muito comum nas nossas cidades. Tudo bem? Muito comum nas nossas cidades. Esse padrão de nervação é o seguinte, ó, as nervuras elas saem desse ponto aqui, de um ponto, e elas fazem esse aspecto, ó. Então as nervuras elas saem do mesmo ponto, faz isso aqui, ó. Fazem curvas, então por isso que é chamada de curvinérvia. Você olhando isso aí faz lembrar que parece uma monocotiledônea, mas não é, ela é uma eudicotiledônea. Olha aqui as nervuras laterais, olha só, tá vendo? Aqui, ó, formando um emaranhado. Tudo bem? Então, essa é uma eudicotiledônea. Aqui a folha palminérvia. Ó, então, aqui nós temos a folha curvinérvia. Agora, a folha palminérvia. Por que palminérvia? Porque elas saem de um mesmo ponto. Beleza? Ó, saindo como se fosse da palma da mão. Cuidado para não confundir folhas palminérvias com digitada. Digitada é folha composta que tem os folíolos. Folha palminérvia é que é uma folha simples quanto ao limbo, porém saem várias nervuras central de um único ponto. Tudo bem? Tranquilo? Várias nervuras de um único ponto. Isso aqui é a folha da mamona, Ricinus. Tudo bem? Ricinus communis, o nome dela. Joia? Então esse é o padrão de nervação, tá bom? Filotaxia é o arranjo da folha ao longo de um eixo caulinar. Isso aqui, confesso para você que eu coloquei aqui por desencargo de consciência. Faz muito tempo que eu não vejo cobrar isso aqui em prova. Desculpa. Beleza? Faz muito tempo. Então, eu confesso para vocês, coloquei aqui por desencargo de consciência. Então, vamos lá. A primeira folha que nós temos, o primeiro padrão é alterna. O que quer dizer que é alterna? A alterna quer dizer que eu tenho apenas uma folha por nó. Olha só, eu tenho uma folha por nó. Aí, essa daqui é chamada de alterna dística, porque é como se fosse uma escadinha ali. Eu tenho uma aqui, aí tem outra lá, e assim vai indo. Beleza? Então, ó, aqui é alterna dística. Tudo bem? Elas ficam lado a lado, ó, uma imagem aqui da folha, ó. Elas ficam lado a lado, mas uma em cada nó e uma acima da outra. Ó, tem uma aqui, aí pula, tem outra aqui, aí pula, tem outra aqui, e assim por diante. Aí tem a alterna espiralada ou helicoidal. Quando você pegar um ramo desse, se você olhar ele assim, ó, por exemplo, ó, aqui está o ramo da folha. Se você olhar ele assim de frente para você, ó, você vai olhar e vai ver que as folhas vão fazendo uma espiral. É uma folha por nó. Só que, ó, por exemplo, ó, eu tenho uma que está saindo à esquerda, uma à direita, uma à frente, outra atrás, outra à esquerda e assim por diante. Entende? Então, ela vai fazer uma espiral. Então, essas são as alternas. Beleza? Ou alternas ou alternada.
Tudo bem? Então, são essas alternas. Aí nós temos as opostas. Aí nós temos a oposta dística, que eu tenho as opostas, presta atenção, são 2 folhas por nó. Ó, opostas, 2 folhas por nó. Oposta dística, fica uma do ladinho da outra assim, ó. Beleza? Uma do ladinho da outra. Aí nós temos a oposta cruzada ou decussada. Isso aqui significa X. Beleza? Aí quando você olha ela de cima, ela tá desse jeitão aqui, ó. Como tá na imagem aqui em cima de mim, aqui, ó. Beleza? Então, você olha, ela forma exatamente uma cruz. Um X ali. Tudo bem? E por fim, nós temos a filotaxia verticilada. Quando eu tenho 3, 4 ou mais folhas saindo de um único nó. Beleza? Saindo de um único nó. Então, ó, uma folha por nó é alterna, podendo ser alterna dística e alterna espiralada. Quando eu tenho 2 por nó, eu tenho a oposta dística e a oposta cruzada. 3 ou mais folhas por nó, eu tenho verticiladas. Beleza? A palavra verticilo, ela significa aí, como se fosse círculo. Beleza? Adaptações foliares, lindezas. Em relação às adaptações foliares, nós temos os espinhos. Então, o cacto, ele contém esses espinhos. Esses espinhos, eles são folhas modificadas que perderam o limbo para promover uma redução na perda de água por transpiração. Então, aqui é um mecanismo para evitar a perda de água e, por isso, isso é uma característica de plantas que vivem em ambiente mais árido. Isso é comum das cactáceas, beleza? Muito comum nas cactáceas. Joia? Lembrando que o caule do cacto é um cladódio, porque como ele perdeu as folhas, o caule assume essa função de folha. Lembra? Ele é um cladódio, que é um caule que faz a fotossíntese e que armazena água. Tudo bem? Vimos isso em caules. Sussa? Brácteas. Mano, isso aqui pode cair pra caramba. Brácteas são folhas modificadas, tudo bem? Que estão na base de flores ou inflorescências. Ela tem várias funções. Pode ser para defesa, pode ser para atração. Por exemplo, aí essa planta é chamada de copo de leite. Todo mundo acha que isso aí é flor. Não é. Isso não é flor. Isso é bráctea. Isso aqui é bráctea. Quer ver? Ó, isso aqui é bráctea, esse branco. Aqui é uma inflorescência. Cada pontinho desse é uma flor. Beleza? Então, na planta, que é o copo de leite, isso tudo é essa parte branca, né? Desculpa, deu um nó no trava-língua, né? É uma bráctea. Perfeito? Aí nós temos o antúrio, não é? Que é do mesmo grupo das plantas aí do copo de leite. Joia? O antúrio, essa bráctea deles, é uma bráctea que tem um nome especial, chamada de espata. Tudo bem? Espata. Joia? Então, ela recebe um nome especial. Aí nós temos uma planta aqui, ó, muito comum, que é a primavera. Tudo bem? Alguns chamam de Três Marias. Todo mundo acha que isso tudo aqui é flor. Não. Esse rosa é bráctea. Flor são só esses pontinhos aqui, ó. Isso é flor. Tudo bem? O resto é bráctea. O que está em rosa aí é bráctea. O mesmo vale para essa planta chamada bico de papagaio. Tudo bem? A flor é feinha aqui no meio. Olha só essa flor. Não é? Isso tudo é bráctea que tem uma função de atrair agentes polinizadores. Tudo bem? A função de atrair agentes polinizadores. Então, isso são brácteas. São adaptações foliares, não é? Que estão normalmente, elas estão normalmente associadas a flores e inflorescência. Gavinha. Gavinha, tá? A gavinha, ela é uma estrutura de fixação. Adoro essa flor do maracujá,
beleza? Aí aqui a gavinha de caráter foliar que tem no maracujá. Então pode ser tanto caulinar quanto foliar a gavinha, mas é uma estrutura de fixação presente em plantas trepadeiras. Joia? Catáfilos. É outra que despenca em prova, criaturas. Lembra quando nós falamos de caule, bulbos? Então, catáfilos, presta atenção, catáfilos são folhas que têm a função de proteger gemas e também pode armazenar substâncias. Essa definição já caiu na UEPG. Então, ó, o caule do bulbo é isso aqui. Não é? Que bulbo, na verdade, é um sistema caulinar subterrâneo. Então, o caule é isso daqui. O que a gente come da cebola é a folha, que é o catáfilo. Quando a gente corta ela longitudinalmente, olha aqui e olha aqui o prato. E aqui você vê que elas estão concêntricas e armazenam substâncias. Tudo bem? Então, esses são os catáfilos. Quanto à nutrição. Algumas folhas são adaptadas para nutrição, e uma delas você está vendo aí, das plantas insetívoras. Tudo bem? Então, elas são adaptadas, por exemplo, essas plantas elas podem ter tricomas glandulares que se liberam substâncias pegajosas, não é? E essas substâncias pegajosas mantêm esse inseto, a folha se fecha, ocorre a liberação de enzimas proteolíticas e ocorre a digestão desse pequeno animal. Essas plantas são típicas de ambientes pobres em nitrogênio. Aí você lembra que, no caso dos insetos, eles têm músculos, esses músculos têm proteínas, então tem nitrogênio. O próprio exoesqueleto é nitrogenado, né? É feito do polissacarídeo quitina, que é nitrogenado. Tudo bem? E aí existem várias formas. Tem uma aqui, ó, que tem esse jarro é chamado de assídio. Então, na ponta da folha, ela forma isso, e aí o insetinho cai aqui, ela fecha isso aqui, e aí digere do mesmo jeito da anterior que eu falei. Aí você tem aqui também, ó, outra do gênero Drosera também, que tem os tricomas glandulares bem pegajosos, tá? E aí nós temos, quanto à nutrição, os cotilédones, que são folhas embrionárias, não é? Que elas pegam os nutrientes do endosperma e do endosperma passa para o embriãozinho. Tudo bem? Tranquilo? Suculência. A suculência é comum em plantas também de clima árido, né? E elas apresentam aí uma grande quantidade de parênquima aquífero. Como elas são de clima árido, então ela vai ter que armazenar essas substâncias aí. Perfeito? Joia? Assim nós fechamos, então, o assunto sobre folhas. Essas são as referências que foram utilizadas para a preparação dessas aulas. Tudo bem? Então, ficamos por aqui, meus lindinhos. Beijão e até mais.